Muito obrigado. Quero, naturalmente, começar por agradecer à Ordem dos Advogados, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, mais esta oportunidade que me dá de colaborar com a instituição em ações de formação. Já começo a ser demasiado visto, receio que se torne monótona esta repetição, sobretudo também em relação ao facto de ser o mesmo tema. Mas, de qualquer modo, com repetição ou sem ela, será bom que se saiba que de cada convite que me seja dirigido arrisca-se a ser aceito. Portanto, convém ponderar bem antes de o fazer. O tema que nos reúne aqui hoje, nesta ação de formação, é, enfim, um tema já bastante debatido, eu diria que dificilmente será possível dizer coisas novas, interessantes acerca dele, que não tenham já sido ditas. Como se sabe, foi aprovado há poucos dias no Parlamento o texto da proposta de lei número 4612, que foi, penso eu, já também remetido à Presidência da República e que estará a aguardar promulgação. O texto da lei aprovada, da proposta de lei aprovada, difere em muito pouco, mas em todo caso difere em alguns pontos, do texto que deu entrada no Parlamento, depois de um processo legislativo que foi bastante ventilado. As alterações que foram resultado da análise do texto no Parlamento são alterações de natureza muito secundária, nem valerá a pena mencioná-las aqui, mas de qualquer modo existem. Como intervenção introdutória desta manhã de trabalho, eu penso que valerá a pena, antes de mais nada, fazermos, e a isso me resumirei, fazer uma visão, uma passagem de olhos e de atenção pela temática da reforma, isto é, por aquilo de que a reforma trata, muito sumariamente, numa visão, como digo, panorâmica e sintética, e depois formularei apenas 4 observações de ordem geral, deixando naturalmente espaço para análises mais pormenorizadas e aprofundadas para os meus colegas de mesa e encarregados também das restantes intervenções da manhã. Portanto, a temática da reforma, vamos lá ver se isto funciona. Funciona depressa demais. Antes de mais nada, convém ter presente que esta proposta de lei assenta num conjunto de bases programáticas, de documentos que tiveram a sua oportunidade, a sua circunstância, que foram elaborados em quadros, digamos, históricos ligeiramente diferentes, em todo caso, todos eles, já no contexto de uma fase avançada da crise e da situação de emergência económica e financeira que se gerou no país. Essas bases programáticas foram um acordo tripartido, celebrado na concertação social, apenas com a assinatura da UGT e das confederações patronais e do Governo, pelo anterior Governo, em março de 2011, um memorando de entendimento subscrito por esse mesmo Governo e pela chamada Troika, em maio de 2011, o programa de governo do novo Governo e, por fim, o acordo de concertação social intitulado Crescimento, Competitividade e Emprego, que foi firmado em janeiro deste ano e também ele assinado apenas pela UGT e pelo conjunto das confederações patronais. Ou seja, temos, digamos, nas bases programáticas da proposta, 2 acordos de concertação social que, além de um programa de governo e um memorando, digamos, um acordo internacional que foi, como é sabido, assinado em estado de necessidade, em situação de emergência económica e financeira, pelo anterior governo, com o apoio das forças políticas principais da oposição. As áreas temáticas desta proposta de lei são, como se sabe, 4. O tempo de trabalho,
as relações com a Administração Estadual do Trabalho, particularmente com a Inspeção do Trabalho, a cessação do contrato de trabalho e a contratação coletiva. Estes são, de facto, os 4 temas fundamentais sobre que incide a reforma. Notar-se-á como eles são temas escolhidos cirurgicamente e que, ao serem modificados, ainda que aparentemente apenas, em alguns casos, através de pequenos retoques, acabam por alterar muito significativamente o equilíbrio interno do Código do Trabalho, a sua estrutura, a combinação de valores e de referências, de valorações que estão subjacentes ao Código. Quanto ao tempo de trabalho, do que é que se trata? Trata-se de 2 coisas fundamentais. Primeiro, da flexibilização de novos meios e, portanto, de um acréscimo da flexibilização no uso do tempo de trabalho e na organização do trabalho, em suma, através, em especial, da introdução do banco de horas por acordo individual e grupal e através de uma regra que permite, ou que, de algum modo, flexibiliza o regime do intervalo de descanso. Em segundo lugar, o trabalho suplementar. O embaratecimento do trabalho suplementar, quer em dinheiro, quer através da eliminação do descanso compensatório. Em matéria de tempo de não trabalho, porque esta é a segunda faceta, há 4, uma delas não está ali referida, mas não é grave, referi-la aí por boca, 4 subtemas tratados. Os feriados, com a supressão de 4, e com a redução a metade da retribuição devida pelo trabalho normal prestado em dia feriado. As férias, com a eliminação do regime de majoração que vigorou desde 2003, baseado na assiduidade dos trabalhadores. As faltas injustificadas, com a nova regra, que não está ali, a nova regra de desconto dos dias de descanso contíguos às faltas injustificadas, desconto no salário, e a suspensão de contratos e redução de atividade, que é regulada em termos de facilitar, simplificar e acelerar a sua instituição por decisão do empregador, em situação, naturalmente, de crise empresarial. No que toca às relações com a Administração Estadual do Trabalho, e em especial com a Inspeção do Trabalho, a reforma elimina algumas exigências de comunicação e autorização à Inspeção do Trabalho e institui o deferimento tácito dos pedidos de redução ou supressão do intervalo de descanso. Ou seja, há um aligeiramento, e se quisermos, uma rarefação dos meios de intervenção direta e preventiva, em sede de controle da legalidade, da Inspeção do Trabalho. Digamos que o controle de legalidade de determinadas alterações no curso ou no rumo das relações de trabalho vai se tornando progressivamente questão privada dos contraentes, uma questão a ser dirimida e tratada diretamente pelos contraentes e com uma presença progressivamente mais afastada da Inspeção do Trabalho. No que toca à cessação do contrato de trabalho, enfim, este é o tema, é a área sobre a qual mais frequentemente e insistentemente se tem gerado contestações e tensões em torno da lei de trabalho portuguesa, há muitos anos. É nela nesta área, que se situam as razões fundamentais pelas quais a legislação de trabalho portuguesa é considerada particularmente rígida e, naturalmente, que a proposta de lei não se faz rogada e aborda com caráter, digamos, preferencial esta mesma matéria.
E, tendo em conta que o despedimento disciplinar não constitui verdadeiramente, o regime do despedimento disciplinar não constitui verdadeiramente problema, até porque se trata de uma modalidade de despedimento estatisticamente marginal. O despedimento coletivo tem já hoje em Portugal o regime dos mais liberais da Europa, se não o mais liberal. De modo que o foco foi dirigido sobre o despedimento individual por causas objetivas, ou seja, as duas modalidades que o Código prevê, o despedimento por extinção de posto de trabalho e o despedimento por inadaptação. Com algumas medidas cirúrgicas, feitas realmente à ponta de bisturi, quase que a laser, mas que alteram profundamente, estruturalmente, digamos, o balanço interno do sistema. Quanto ao despedimento por extinção de posto de trabalho, é eliminado um critério legal de prevalência ou de preferência na conservação do emprego aos trabalhadores mais antigos e, portanto, devolvido ao empregador a definição do critério de escolha do trabalhador a despedir em caso de extinção de posto de trabalho. É eliminado o ónus de ocupação substitutiva, isto é, a necessidade que o empregador tem para que possa considerar-se detentor de justa causa de procurar ocupação, posto de trabalho alternativo para um trabalhador cujo posto de trabalho tenha sido extinto, e a definição legal do que seja impossibilidade prática do prosseguimento das relações de trabalho em situações como estas, dizendo-se que a impossibilidade prática existe se o empregador demonstrar que usou um critério relevante e não discriminatório na escolha do trabalhador despedido. Ao contrário do que a lei atual, ainda atual, diz, segundo a qual a impossibilidade prática existe quando não foi possível encontrar ocupação alternativa para o trabalhador. No que toca ao despedimento por inadaptação do trabalhador, é introduzida uma nova modalidade, que é a inadaptação revelada por modificação substancial da prestação realizada pelo trabalhador. Ou seja, traduzindo, julgo que exata ou corretamente a intenção do legislador, a inadaptação que se revela pela perda de qualidade ou de rendimento da prestação de trabalho. E, portanto, no fundo, pela perda de atributos ou de aptidões ou de capacidades do trabalhador, revelada através do modo pelo qual exerce a prestação de trabalho. Nomeadamente, essa perda de qualidade ou de rendimento da prestação pode revelar-se através do incumprimento de objetivos acordados entre o trabalhador e o empregador. E, por outro lado, para esta modalidade é instituído um novo tipo de procedimento que, como se compreende, dada a contiguidade entre inadaptação revelada através de perda de qualidade da prestação digamos, falta de rendimento resultante de falta de diligência, há uma contiguidade uma proximidade tão grande que, na verdade, o legislador se viu constrangido a instituir um modelo especial de procedimento que é decalcado praticamente no procedimento disciplinar, no modelo do procedimento disciplinar, para esta nova modalidade de inadaptação. Ora bem, para além desta matéria, digamos, daquilo que no memorando de entendimento se designa por definição de despedimentos, ou seja, para além da caracterização diferenciada das modalidades de despedimento individual por causa objetiva, há ainda que ter em conta o lado económico dos despedimentos. Eu refiro naturalmente ao despedimento legítimo, ao despedimento lícito, as compensações por despedimento aplicáveis ao despedimento individual por causa objetiva, ao despedimento coletivo e, inclusive, a algumas situações de caducidade no contrato. Essas compensações o cálculo delas é profundamente alterado, em termos que, aliás, já tinham começado a ser
apontados no acordo tripartido de março de 2011, ou seja, no primeiro dos documentos programáticos que referi, e que vieram a ser condensados e consolidados no último acordo de concertação social. O novo processo de cálculo é constituído por estas diretrizes. Em vez de um mês por ano, são 20 dias por ano, sendo que o salário-dia é calculado na base de 1 sobre 30. A base máxima, a indemnização, a compensação não pode ultrapassar 12 meses de retribuição. A base máxima de cálculo, portanto, a retribuição mais alta que pode ser utilizada para cálculo do mês é igual a 20 vezes o salário mínimo, ou seja, 9.700 euros. A compensação máxima exigível é de 12 vezes a base máxima, ou seja, 116.400 euros. E para os contratos vigentes, a compensação é calculada segundo uma mistura, uma articulação dos dois processos. Até relativamente ao passado, o tempo passado aplica-se o critério da lei ainda em vigor, relativamente ao futuro aplica-se um novo critério. Finalmente, relativamente à contratação coletiva, matéria que de resto é tratada pela proposta de lei de modo muito superficial, digamos assim, são fundamentalmente 4 os aspectos a salientar. Primeiro, a introdução da possibilidade de negociar, a introdução não, mas o desenvolvimento da possibilidade que já existe na lei atual de articulação entre vários níveis de contratação, ou seja, que o mesmo ponto seja tratado por 2 ou mais convenções de nível, de âmbito, ou melhor, de nível, de grau de generalidade diferente, quanto mais, digamos, em termos progressivamente mais próximos da realidade regulada. Em segundo lugar, a descentralização, a ampliação da possibilidade das comissões de trabalhadores por mandato dos sindicatos. Esse mandato dos sindicatos continua a ser exigível, tendo em conta a competência que a Constituição atribui aos sindicatos para a contratação coletiva. Portanto, essa possibilidade de contratação pelas comissões de trabalhadores é ampliada no sentido que há um maior número de empresas que passam a poder ter este tipo de contratação, digamos, direta com a Comissão de Trabalhadores. A lei inutiliza, através da afirmação de princípios de inderrogabilidade, inutiliza todas as cláusulas da contratação coletiva anterior, que contrariam os regimes por ela instituídos em matéria de compensações por despedimento, de descanso compensatório e férias acima dos 22 dias úteis, e, por fim, a suspensão também de certos regimes convencionais que são de suspensão, portanto, por algum tempo, com futura redução de certos regimes convencionais que não estão em conformidade com a lei. Este é, digamos, o levantamento geral que poderíamos fazer da temática da reforma laboral. Seja-me permitido agora, então, formular 4 observações de ordem geral apenas acerca dela. A primeira observação, naturalmente, acerca do provável ou possível impacto desta reforma. Ela tem e caracteriza-se diferencialmente em relação a outras, nomeadamente em relação aos 2 códigos de trabalho que foram publicados entre nós, uma forte incidência em mudanças de natureza quantitativa. Menos dinheiro, menos dias disto, menos daquilo, que naturalmente são mudanças essas que são dirigidas ao equilíbrio contratual nas relações de trabalho e que são ainda por cima protegidas pela inderrogabilidade. Ora bem, isto leva a pensar que há um impacto garantido para esta reforma, porque as medidas de natureza, as alterações quantitativas, permitem a uma das partes na relação de trabalho
exigir mais ou menos, permitem à outra parte dar mais ou menos, ou exigir mais ou menos, e o mais ou menos, na medida em que são quantificáveis ou quantificados, são facilmente concretizáveis. E, portanto, é expectável que haja um impacto forte na realidade das relações de trabalho. Evidentemente que os efeitos que são apontados, o que tem sido apontados nos documentos justificativos da proposta de lei, dos anteriores e dos documentos programáticos que a antecederam, efeitos no crescimento do emprego, efeitos na competitividade das empresas, efeitos no crescimento económico, são mais do que problemáticos e, porventura, não falta quem o entenda, potencialmente efeitos negativos. Mas, seguramente que no que respeita digamos, ao equilíbrio contratual nas relações de trabalho, o impacto vai ser sensível. E, portanto, digamos que o ponto de equilíbrio é deslocado em sentido, julgo, claramente desfavorável ao interesse do contraente trabalhador e, portanto, digamos que a balança vai pender mais um pouco ou mais um bocado na outra direção e, portanto, com as consequências que isso naturalmente terá na qualidade e na segurança do emprego. Segunda nota, os bastidores da reforma. Muito pouco se tem falado disto. Vamos lá ver. A Troika não percebe nada de legislação de trabalho portuguesa. O Banco Central Europeu, o FMI e a Comissão Europeia não cheiram um artigo do Código do Trabalho, não fazem ideia. E, portanto, por outro lado, o memorando de entendimento revela um conhecimento apurado e minucioso da legislação, de tal modo que as medidas são certeiramente dirigidas e com um mínimo de alarde, com um mínimo de projeção colateral, dirigidas aos pontos cruciais, dizia um amigo meu com graça, dirigidas às zonas erógenas do Código e naturalmente com êxito garantido. Como é que isto se explica? É evidente que, enfim, é também verdade que o memorando de entendimento revela, que é o documento central, porque é o documento que tornou tudo o resto possível ou necessário. Tornou possível o programa do Governo e tornou necessário o acordo de concertação social, pelo menos na perspectiva dos que o subscreveram, pelo lado sindical. Toda essa gente acabou por atuar debaixo ou sob este impulso. Ora, o memorando revela, por um lado, desconhecimento ou um conhecimento muito parcial da realidade social e económica portuguesa, sobretudo do tecido real das relações de trabalho, mas um conhecimento minucioso e muito apurado dos textos e da legislação. Enfim, eu penso que os propósitos da reforma seriam seguramente mais claramente compreendidos se soubesse quem informou, quem pediu, no fundo, quem colocou diante da Troika para que ela veiculasse as várias alterações que acabaram por fazer parte do memorando. Sabe-se que há efetivamente um conjunto de pessoas, algumas delas com qualificação académica, que puderam assim transmitir e concretizar enfim, as suas visões ideológicas e aquilo que consideram ser necessário no sentido de regredir num conjunto de elementos do modelo social português, se assim posso exprimir, considerados provavelmente antieconómicos e irracionais, e de que, portanto, é necessário recuar, enfim, ainda que com custos sociais elevados. De facto, há toda uma obscuridade
nos bastidores desta operação que não deixa de ser motivo de perplexidade e de dúvida. Terceira nota geral. Esta dúvida diz desde logo respeito aos pressupostos de que toda a operação se baseia. Esses pressupostos são, antes de mais nada, o de que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia exprimem a vontade e a sensibilidade dos chamados, dos sacrossantos mercados. De que, se fizer o que estas organizações dizem, seguramente os mercados se abrirão com grande largueza, com juros baixíssimos, às necessidades de financiamento da economia e do Estado português. Primeiro pressuposto, que a realidade se tem encarregado de negar, digamos, de contrariar. Segundo, que os investidores internacionais fazem depender as suas decisões das reformas laborais. Esta é é preciso, enfim, chamar os investidores e, portanto, vamos cortar aqui, vamos cortar ali, vamos cortar acolá. Devo dizer que a experiência pessoal que tenho, de algumas consultas por parte de potenciais investidores internacionais que me perguntam como é que é a legislação portuguesa, tem-me mostrado que os temas que são agudos e críticos em Portugal e no debate português sobre esta matéria são temas que têm reduzidíssimo interesse para os investidores, e nomeadamente os temas do despedimento, de quanto é que se paga, etc, etc. Isso é tudo... essas são, de facto, preocupações que têm pouco a ver com a motivação, julgo eu, ou pelo menos é legítima uma grande dúvida acerca da consistência da suposição do pressuposto de que se trata de matéria decisiva para os investidores. Terceiro pressuposto, de que a produtividade e a competitividade da economia são potenciadas por mais tempo de trabalho e menos rendimento dos trabalhadores. Eu não comento sequer. Este pressuposto é um pressuposto que se reflete direta e clarissimamente no texto da proposta. Que o aumento do poder de decisão dos empregadores, a proposta claramente resulta num aumento das margens de decisão unilateral, ou, eu vou terminar já, ou revestida, digamos, ou legitimada por acordo individual, que o aumento do poder de decisão dos empregadores tornará mais competitivas as empresas. Eu penso que o aumento do poder de decisão dos empregadores diminui, restringe a margem de desculpabilidade da falta de competitividade das empresas, mas não mais do que isso. Que a facilitação e o embaratecimento dos despedimentos diminuem o desemprego e a precariedade. Outro pressuposto completamente indemonstrado, que não tem por si nenhuma evidência empírica e que, todavia, é mais que evidente, não se discute, é uma coisa óbvia. Que, em suma, uma crise de dívida pública soberana, causada constantemente agravada, como tem sido no caso, especialmente no caso grego, pelas disfunções do sistema financeiro, se combate eficazmente pela austeridade laboral. Isto é também uma evidência, é preciso mexer nas leis laborais, por aí se resolve tudo. Falta apenas um pequeno problema, é saber como é que as reformas laborais produzem esse efeito regenerador e redentor da economia, das empresas e das finanças públicas. Última nota, e acabo já, a provável e múltipla inconstitucionalidade da reforma. É que, na verdade, a reforma é um documento que tem uma grande consistência ideológica. Mas não basta a consistência ideológica, porque é necessário que as relações de causa a efeito que são formuladas sejam claras e concretizadas.
pode-se legitimar constitucionalmente uma redução de salários e pensões na função pública, como de resto o Tribunal Constitucional reconheceu, quando se está em emergência das finanças públicas. Isto entende-se, isto percebe-se. Mas não se pode legitimar tão facilmente um retrocesso social múltiplo, incidente em direitos e garantias que estão constitucionalmente consagrados e concretizados em certo estado, em certo statu quo da legislação ordinária, sem que seja absolutamente clara a relação de causa e efeito com o resultado positivo nos domínios problemáticos visados. Portanto, eu diria, em geral, a proposta é de molde, é capaz de vir a viver uma crise séria de constitucionalidade. Em geral. Porque, de facto, ela consiste num conjunto de retrocessos sociais que afetam, são suscetíveis de afetar no seu âmago, digamos, um complexo de direitos e de garantias constitucionalmente consagrados e concretizados no estado atual da legislação. Mas para além dessa maleita que me parece, ou dessa suscetibilidade constitucional geral que a proposta tem, há em especial aspectos em que essa inconstitucionalidade é praticamente indubitável e provavelmente até ela terá sido, enfim, seja desde já prevista pelo próprio legislador. Porque, na verdade, a proposta choca frontalmente com o artigo 53 da Constituição. Isso foi reconhecido já por muita gente, não é opinião minha, é uma questão que eu penso que é razoavelmente líquida e que estranho que não tenha tido reflexos decisivos no debate parlamentar. Porque, na verdade, não apenas ela rebaixa, em termos de generalidade, o nível de proteção da segurança do emprego, contrariando exatamente a diretriz político-jurídica que consta do artigo 53, mas mais especificamente ainda, porque choca de frente com a proibição do despedimento sem justa causa. A jurisprudência do Tribunal Constitucional, que tende a formar-se, ainda que tenha manifestado no passado algumas manifestações, algumas dúvidas à volta da noção, do conceito de justa causa, hoje acolhe pacificamente, pelo menos desde 2003, uma noção de justa causa configurada como impossibilidade prática do prosseguimento das relações de trabalho e, portanto, como não exigibilidade ou inexigibilidade ao empregador da continuidade do contrato. Ora, a proposta de lei desenha, nesta perspectiva, uma verdadeira caricatura da justa causa. Uma verdadeira caricatura da justa causa, ou declarar que a impossibilidade prática do procedimento das relações de trabalho se basta com a mera razoabilidade de um critério de escolha do trabalhador despedido na extinção do posto de trabalho e que, com a eliminação do ónus de ocupação substitutiva, que é justamente a base, ou, digamos, o suporte da invocação futura da impossibilidade prática do procedimento das relações de trabalho. Chega e sobra. Por aqui me fico. Muito obrigado pela vossa paciência.